se recusou de alguma missão que Deus te deu? De viver o propósito que Deus deu a você? E todo propósito tem várias missões. Jonas tinha essa missão. Provavelmente ele cumpriu todas as outras. Mas nessa, ele rejeitou cumprir a missão que Deus havia dado de levar a palavra até Nínive. Nínive era uma cidade totalmente maligna. Imagina você, Deus levantando você para você falar do Senhor para alguém ou num grupo maligno, terrível. E você falar, eu não vou. Senhor, não vou, escolhe outro. Ele vai escolher, mas você vai rejeitar algo que é poderoso. Não rejeite uma palavra que Deus lhe der. Sabe por quê? Porque as consequências são muito ruins. Eu sei porque quando eu estava com 18 para 19 anos, eu rejeitei uma palavra. Eu tive uma experiência com o Senhor. Ele me pega pelo braço e fala comigo. Eu e ele sozinhos. E eu falei que eu não queria, que eu estava com medo. E eu passei, gente, mais de 20 anos rodando em círculos, sofrendo, sem entender por quê. Porque eu tive medo. O dia que eu entendi aonde foi que eu tinha realmente errado, virado as costas para o Senhor, eu falei, Senhor, me perdoa, eis-me aqui. Queridos, eu perdi 20 anos da minha vida. Por que eu falo eu perdi? Porque eu poderia já estar vivendo o propósito de Deus a partir dos meus 18 anos. E a partir, então, desse dia, quando eu falei, eis-me aqui, o Senhor me colocou no propósito. Só que eu já vim cheio de carrapicho. E o Senhor precisou tirar os carrapichos. O Senhor precisou me colocar no eixo. Eu passei por um processo que eu não precisava ter passado. Porque se eu tivesse obedecido, o processo talvez fosse outro. Por quê, queridos? Quando a gente vira o rosto para o Senhor, quando a gente diz não, quando a gente faz do nosso jeito, a gente vai sofrer. E Deus não quer que você sofra. Ele quer nos ensinar, sim, mas nos ensinar no amor. E muitas vezes nós passamos pela dor não porque Deus quis que a gente passasse. Não! As consequências nos levam. Jonas tinha fugido de navio e ele estava lá no porão, bem muito bom, ninguém conhecia ele. Jonas fugiu, foi para o navio, mas houve uma grande tempestade. E aquele povo começou a clamar para os deuses deles. E Jonas lá dormindo, como se Deus não estivesse vendo ele, lá no porão do navio. Deus vê você em qualquer lugar. Ele já te encontrou, não tem jeito. Você já foi escolhida, já tem um propósito. O Senhor já tem uma missão para você. Não tem jeito. Melhor é falar, eis-me aqui, Senhor. E o que aconteceu? Quando eles perceberam que tinham algo errado no barco e que o barco ia afundar, tinha que jogar aquilo que estava errado no mar, para que eles pudessem salvar a vida deles. E o que aconteceu? Jonas foi engolido por um grande peixe. O que Jonas fala para o Senhor de dentro da barriga daquele peixe. E é isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Eu não sei qual é o estado de morte que você está, de desespero que você está. Eu não sei qual é a situação que você está passando e o porquê você está passando. Não quer dizer que nós estejamos, muitas vezes, em desobediência, em pecado. Às vezes, as aflições, elas chegam sem a gente perceber de onde veio. E acontece. Por isso, Jesus falou para os discípulos, para todos nós. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão. Porque nós estamos nele, é ele que vai nos dar força. Então, não é porque de repente você fez alguma coisa, mas talvez você esteja em desobediência sim. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou, ele se lembrou. Enquanto ele estava lá no ventre do barco, se escondendo, ele não lembrou de orar. Tava tudo muito bom. Tava tudo ali, ninando ele para dormir. Ele estava escondido. Não vou falar nada. Não vou fazer essa missão para que aquele povo mal se converta. Não, eles vão ter que ir para o inferno, ter que padecer. Quantas vezes a gente faz isso? Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus, Deus Yahvé, e disse: em meu desespero clamei, e ele me respondeu. Queridos, o que é um estado de desespero? Não sei se você está nesse estado. Um estado de profundo desânimo, quase depressivo.
Porque a desobediência, o pecado, também leva a esse estado de desânimo, de depressão. Ou incapaz sem qualquer ação, sem saída. Talvez você esteja sem saída porque você percebeu que não tem mais jeito. Estado de desespero ainda é descrença, desesperança. Não havia mais esperança para ele estava no ventre de um peixe. E olha o que ele fala. Do ventre da morte, gritei por livramento. E tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Eu sei o que é gritar do ventre da morte. Eu sei o que é estar no lugar de morte e clamar ao Senhor e o Senhor me suspender e me tirar daquele lugar. Você sabe, você está nesse lugar. Quem pode tirar você desse ventre da morte, desse desespero e te livrar é o Senhor. Então grita para Ele, creia no quem Ele é. Pare de andar de um lado para o outro, mas creia e grite por Ele, chame por Ele. E ele disse assim, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. Ele diz que Deus o lançou, mas ele estava em desobediência num barco. Uma tempestade vem, e quem o lança nas águas são aqueles marinheiros que não eram tementes a Deus. Mas eles sabiam que tinha algo errado. Muitas vezes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, sabia? Então pensei eu, fui expulso da tua presença, Senhor. Poderei contemplar a tua presença mais uma vez? Ele sabia que não tinha mais oportunidade para ele. Você está assim? Eis que as águas todas me cercaram. Afundei até chegar ao fundo da terra. Que desespero ele estava, hein? Ele estava dizendo, eu vou morrer aqui sozinho, porque eu desobedeci ao mestre, desobedeci ao meu Deus. Ele tinha propósito comigo, era uma missão importante, mas no meu egoísmo, na minha soberba, eu reneguei, eu disse não, porque estava errado, tá certo aquilo que eu penso. É assim que a gente faz muitas vezes. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura da morte. Ó meu Senhor, eis que quando a minha vida já se ia apagando, ele já estava quase sem vida. Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu à tua presença. Quando a gente fala, Senhor, só o Senhor pode me tirar desse lugar, me perdoa porque eu fui soberbo, fui desobediente. Só o Senhor pode fazer um milagre, me tirar desse lugar de aprisionamento, desse lugar de prostituição, desse lugar das drogas, desse lugar da bebida, desse lugar da pornografia, desse lugar do adultério, do sexo ilícito. Senhor, só o Senhor pode me tirar dessa dor, desse aprisionamento, dessa dependência emocional. Só o Senhor pode me livrar. Quando a gente fala com o Senhor assim, Ele nos livra dessa morte, Ele nos tira desse lugar. Lembre-se que o Senhor te ama e certamente o teu clamor vai subir diante do Senhor. E depois ele diz assim, eu porém te ofereci sacrifícios com voz de ação de graças. O que é o sacrifício com vozes de ação de graça? O sacrifício da gratidão, porque gratidão cura. Gratidão restaura, gratidão sobe as narinas do Pai com um perfume agradável. Gratidão, uma pessoa grata tem o seu coração quebrantado diante do altar, não é orgulhoso, não é mentiroso, é um coração rendido ao Senhor. E aí ele continua, sim, eis que a salvação vem do Senhor, Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este peixe vomitou Jonas da terra. Jonas tinha um chamado, tinha um propósito. Agora ele se rende, ele volta para o chamado. Assim como eu fui Jonas uma vez. Eu voltei ao chamado. E no meu propósito eu tenho passado por várias missões. Sala de oração é uma missão. Ministrar na vida de mulheres é uma missão. O importante é que você saiba quem você é em Deus. A tua identidade. O propósito de ser mulher. Jonas volta à missão. E você? Voltou à missão?